dois primeiros períodos, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas, está ali, ó, 7 semanas, 49 anos. Jerusalém foi reconstruída. Entendendo disso? O período maior de 62 semanas, traduzido em anos, é 434 anos. E aí dá um total de 69 semanas ou 483 anos. Tranquilo até aí? Então, esses dois períodos da história já se cumpriram. A gente estudou isso no ano passado. O início do período começa com o decreto de Artaxerxes, aqui em 14 de março de 445 a.C. Lembra lá? A gente leu Neemias capítulo 2, quando Neemias recebe de Artaxerxes essa autorização para ir para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas a fogo. Lembra disso? A gente leu o capítulo 2 de Neemias. Esse é o decreto, é aqui que começa a contagem do período. E aí passou as primeiras 7 semanas, passou o período maior de 62, e aí o Messias vem aqui no final desse período, no dia 6 de abril do ano 32, quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Eu falei, olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha como a Bíblia é exata. Ela falou para mim e para você o dia exato em que Jesus chegaria em Jerusalém montado no jumentinho. Então a gente não está perdido no tempo e no espaço, gente. A gente tem uma cronologia, tem um tempo pré-determinado. Aliás, em 17, Paulo fala assim, ó, que Deus determinou um dia, os tempos, as épocas em que há de julgar o mundo. Há um período pré-determinado, há um tempo marcado. Então, nós não estamos perdidos aqui na história, não, nem no tempo, nem no espaço, a gente sabe das coisas. Aqui terminou com a chegada de Jesus, não é com o nascimento de Jesus, não vá se equivocar com isso. Jesus nasce em Belém Efrata, não tem nada a ver com o cumprimento da profecia. Quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, ao final das primeiras 69 semanas. Lembram disso? Pois bem, seguindo. Então o que nós temos aqui? Nós temos o decreto de Artaxerxes aqui no começo, cumpriu-se aqui, passou a primeira parte, a segunda parte do período maior de 62 semanas. O Messias entrou em Jerusalém, e aí o texto de Daniel fala que o Messias seria morto, cortado, é a cruz ali. Jesus morre, ele não morre na 69ª semana, ele morre no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, entre a semana 69 e a 70. Ele morre aqui, no intervalo. Então ele não morre nenhuma nem na outra, no intervalo, no período, no hiato de tempo ali, entre a 69 e a 70. O texto diz que o príncipe, o povo do príncipe que haveria de vir, destruiria Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70, lembra que nós falamos? No ano 70, o general Tito, a mando do imperador Vespasiano, ele entra com as tropas romanas em Jerusalém e ele destrói a cidade, o santuário, e foi uma mortandade, coisa terrível. Eu quero trabalhar com vocês em Mateus 24. E já adiantei que naquela época, quando Jesus falava das grávidas, o soldado romano ele rasgava o ventre da mulher com a espada, tirava o feto na ponta da espada e costurava um gato vivo lá dentro e cortava a mão da mulher, para que ela não abrisse. Então Jesus falou: não chore por mim, não, chore por vocês. E a história narra para nós como foi o cerco de Jerusalém nessa época aqui, e tamanha foi a desgraça e a crueldade que aconteceu lá. Então Daniel falou: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Centenas de milhares de judeus foram mortos, e esse horror que os soldados romanos fizeram foi assim. Jesus falou: ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia. E por que é tudo judaico isso aqui? O capítulo 24 de Mateus vai dizer: orai para que a vossa fúria não aconteça nem no inverno nem no sábado. A igreja não tem nada com o sábado. Não tem nada a ver com o sábado. O sábado é judeu que observa isso. E aí nós estamos aqui. Então, falta uma semana, queridos. Falta, né? O período começou aqui, passou todas as primeiras 69, Jerusalém foi destruída aqui. Faltou essa semana, a última semana, que é a semana da grande tribulação, que nós começamos a falar na semana passada. Então, a grande tribulação é a atuação do anticristo. Então, o anticristo, a igreja é arrebatada antes aqui, no começo, antes de começar o período. Por isso nós somos pré-tribulacionistas, nós não somos mid-tribulacionistas, nem pós, né? A gente já estudou isso aqui. Então a igreja é arrebatada aqui no começo, antes de começar o período. O anticristo aparece aqui e faz uma aliança com Israel, com muitos.
primeira metade da semana. Na metade da semana ele quebra a aliança, e aí começa aqui o segundo período, a angústia para Jacó. No final do período, Jesus vem com a igreja, Mateus 24:30, ele vem com os seus santos, prende Satanás, julga as nações e instaura um milênio. Tá bom? E por que eu sei que? Por que é que eu sei? Como é que alguém pergunta para a gente assim, né? Os pós-tribulacionistas, como você sabe que a grande tribulação durará 7 anos? Como é que você sabe que a igreja vai passar 7 anos no céu? Quem te falou isso? De onde você tirou isso? É evidente que o tempo do céu, para mim, para nós, vamos à Bíblia, porque Deus é um ser atemporal. Porque a gente sabe exatamente quando o juízo das trombetas dos seres das estátuas estão derramados aqui, e de acordo com Daniel 9, 24 a 27, o tempo na Terra percorre normalmente, de acordo com a nossa cronologia, com o nosso cronômetro. Então são 7 anos divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, se eu contar pelo tempo aqui na Terra, esse é o tempo que nós vamos passar no céu. Aí depois, novo céu, nova terra, uma outra conversa que nós vamos falar aqui. E aí, você pode até se assustar, né? Depois você tinha uma esperança celestial, demora para sempre no céu. A Bíblia não fala isso, né? Não está claro assim, não. Então, o panorama geral é esse aqui, para você recordar. O decreto sai aqui, 14 de março de 445, começou o período. As primeiras 69 semanas foram cumpridas, Jesus veio, morreu. E aí veio o Espírito Santo e inaugura a igreja. Pentecoste ali. Depois a igreja é arrebatada e vem essa última semana aqui, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Tudo bem? A gente detalhou isso aqui na aula passada. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Tranquilo. Haverá salvação na grande tribulação? A gente vai ler 2 textos rápidos lá. Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 7, versículo 9 e 14. Bíblia na mão. Haverá salvação? Então a gente vai ler 2 versículos, tá? Pega lá, Apocalipse 6, 9 e também capítulo 7, versículo 9 e 14. Enquanto você acha o texto, toma água aqui. Gente, fala muito rápido. 6, 9? É, Apocalipse 6 e versículo 9. Só o versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Perfeito? Aí o texto vai dizer: ele clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó santo e justo dominador, não julga divino os nossos santos que habitam sobre a terra. Então esses foram martirizados durante o período tribulacional, mas estão lá debaixo do altar, estão no céu, debaixo do altar, pedindo, né, vingança, justiça sobre aqueles que nos degolaram lá na terra nesse período tribulacional. Outra passagem é capítulo 7 do Apocalipse, versículo 9 e versículo 14. Quem pode ler? Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão com a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Você vai perguntar para João quem são estes, né? Aí João vai responder. Vai, 14. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então está aí. Então são 2 passagens bíblicas. Quando o ancião vai perguntar para João quem são esses, né? Aí João lá não sabe, ele fala sobre os que vieram da grande tribulação. A salvação continua sendo pela fé, como sempre foi no Antigo Testamento, mas foram martirizados, né? E aí agora estão no céu, e é uma grande multidão, é gente demais, né? Enfim, a questão é: haverá salvação nesse período? Sim, esses 2 textos garantem para nós que haverá sim salvação durante a grande tribulação. Então você discutir como, por quê, mas haverá sim. Agora, é uma chance muito remota? É, porque o governo do anticristo vai estar ali, né?
E a ira, como a gente leu os 7 selos, trombetas e taças, não vai ser um período de paz, de alegria, de tranquilidade, né, de refrigério, não. Vai ser de angústia, sofrimento, mas haverá salvação nesse período. A vinda de Jesus em glória. Então a gente já falou do arrebatamento, não é? O arrebatamento, atenção lá, o arrebatamento da igreja é uma coisa, a vinda de Jesus em glória é outra coisa. Aqui não tem ressurreição de mortos, aqui não tem transformação de filhos. Aqui é a vinda em glória. Então, quando você se deparar com um pós-tribulacionista, alguém que nega, né, Jesus nem secreto com ladrão, a Bíblia nunca falou isso, a Bíblia nunca disse que tem 2 fases, no verso 10, isso aí da Bíblia dos seus filhos, isso aí vem de Margaret MacDonald, enfim. A gente não confunde arrebatamento com a segunda vinda. Arrebatamento, a ressurreição de mortos, a transformação de vivos, corpos, né, e a arrebatamento para o céu. Aqui, na vida em glória, não há nada disso. Então, Jesus vem com seus santos, com a igreja, ele vem para livrar Israel, e aí nós temos Zacarias 1,17, Romanos 11, ele aí virá publicamente, assim todo olho verá, mas no arrebatamento só verá a igreja, ele só vem para aqueles que esperam, a igreja, Hebreus 9:28. Ele virá a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Então, o mundo não tomará conhecimento disso. Então, você pode dizer que é secreto nesse sentido. Ele só vem para a igreja no arrebatamento. Então, aqui sim todo olho verá. Então, ele virá na segunda vinda de glória para a implantação do reino, que vai acontecer em terra para julgar o mundo. E aí se cumpre Zacarias 14:4-5. Então, essa é a recapitulação que eu quero fazer com vocês aqui. E hoje, quero falar com vocês o seguinte: é a distinção entre Israel e igreja. A gente não cansa de ouvir pregadores, expositores, lemos livros lá de Israel, a igreja de Israel espiritual. A igreja tomou lugar de Israel. As promessas que é de Israel agora se cumprem na igreja. Gente, isso não faz sentido nenhum. Isso não tem apoio bíblico nenhum. E a gente vai mostrar por quê. Então, Israel é um povo, a igreja é outro povo. Deus tem uma aliança com Israel, tem uma aliança com a igreja. A gente não pode confundir esses dois organismos distintos. Primeiro lado, não é correto fundir Israel e a igreja em um único objeto, uma vez que o Novo Testamento faz menção do arrebatamento da igreja e não de Israel. Israel passará pela grande tribulação, a igreja não passará pela grande tribulação.